Família de Caná. Sejam bem-vindos ao programa Família de Caná. Família de Caná, um programa da comunidade samaritana. Irmãos consagrados a serviço dos irmãos necessitados. Família de Caná. Que Deus abençoe a todos. Olá! Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Gospel Mira. Olá, família! Abençoada tarde a todos vocês. Você está nessa Rádio Santa 105.7. Iniciamos nossa tarde pedindo a nossa mãezinha que encha o seu coração de muitas bênçãos, paz, serenidade e muito amor. Eu sou o Vicente de Paula e além de estar com meus companheiros, o Suede Chamone e o Samuel Rodrigues, hoje equipe completa, né? Estamos também contando com a participação do nosso querido amigo, psicólogo Cláudio, especialista em dependência química, Cláudio Martins, e daremos continuidade àquele assunto que a gente tem tratado em todas as entrevistas com ele, o amor exigente, né? E hoje nós vamos falar do quinto princípio, a culpa, ok? Fique no ar conosco. Agora são 12:16 dessa terça-feira, 14 de maio de 2019. E está no ar mais uma vez do programa Família de Caná. Boa tarde, meus amigos Suede, Chamone e Samuel Rodrigues, só o nome fugiu. Muito boa tarde a todos os ouvintes aí, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Cláudio, boa tarde, Suede, Aninha. Boa tarde, família. Suede. Boa tarde, gente. Estamos aí mais uma vez. Seja bem-vindo, hein, Cláudio? Obrigado. É bom estar aqui de novo, né, falando com os nossos ouvintes. Então, e aproveita aí, né, caro ouvinte, vamos participar conosco no programa, enviando suas mensagens, comentários, pedido de oração através do WhatsApp da Gospel Mira. E o número é o 984-54-6008. 984-54-6008. Participe conosco. Então vamos lá. Tenho culpa? Vamos lá. Não tem. Vamos pensar um pouco sobre isso, né? E antes da gente entrar no tema de hoje, é importante fazer um breve resumo do que é o amor exigente. O amor exigente é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, nos anos 70, com o nome de Tough Love, um casal de terapeutas que estavam tendo problema com suas filhas, né, envolvido com álcool e com as outras drogas, e eles não sabiam o que fazer mais, já tinha tentado medicina tradicional, a psicologia tradicional da época, e os filhos envolvidos no movimento hippie, sem trabalhar, sem estudar, né? E aí eles resolveram reunir os pais das amigas, né, dos amigos, para uma primeira reunião para saber o que estava acontecendo na família. Aí eles ficaram surpresos, porque o que estava acontecendo na casa de uma família estava acontecendo na casa de todos. E eles traçaram estratégias de reestruturação familiar, que foi o Tough Love, que é o amor de pulso. Traduzindo o pé da letra, seria amor de pulso. Padarodo Hans traz isso para o Brasil em 1982, 85, e começa e traduz como amor exigente. E ele acrescenta mais 2 princípios, que o Tough Love tinha 10 princípios e o amor exigente acrescenta mais 2, né? O Padarodo acrescenta mais 2, que para completar, e da maneira que esses grupos funcionam no Brasil inteiro e em alguns outros países, cada mês a gente trabalha um princípio. Então o princípio do mês de maio é o princípio da culpa. Então, por que esse princípio é importante a família começar a refletir sobre isso? Porque a culpa torna as pessoas indefesas e sem ação. Enquanto os pais acharem que são culpados dos desvios de comportamento dos filhos, os pais vão ser reféns dos filhos. E de maneira inconsciente, os filhos fazem isso com os pais, né? A gente vê isso muito, os filhos falando com os pais assim: ah, eu sou desse jeito, eu bebo porque você também bebe também. Eu uso droga porque você separou da minha mãe. Ele vai sempre transferindo a responsabilidade dos atos dele para os pais. E eu o não pior, pedi para nascer, né? Eu não pedi para nascer. Agora você me pôs no mundo, você é obrigado a cuidar de mim. E aí ele vai ficando, os pais vão ficando acuados, vão ficando assustados. E o pior,
que os pais assumem a culpa. E aí, se assume a culpa, quem é, né, dominado pelo sentimento de culpa, ele é um devedor. Então, se ele é um devedor, ele tem que pagar essa dívida. Então, os nossos filhos, de maneira inconsciente, eles começam a julgar a culpa do insucesso deles, e não é só a questão da dependência química, o insucesso deles, em cima dos pais, para os pais entrarem no desespero de suprir e ter que pagar essa dívida. E normalmente quem deve não consegue olhar o outro de olho erguido, Isso, né? Tem que baixar o olhar, porque deve, Isso. né? Aí ela fica com vergonha. E os pais devem acontecer isso também, né? Com certeza. Fica tímido diante da situação, não é isso? E o pior é que ainda a situação ainda se agrava mais ainda, Vicente. Por quê? Porque a sociedade vai jogar a culpa nos pais também. Né? Então, coitada da mãe. Né? Se um filho se envolve na droga, coitado dessa pobre, coitada dessa mãe. A gente escuta muito assim: cadê a mãe desse menino? Não é assim? Cadê a mãe desse menino? Esse menino tem mãe, né? Então, só um particular que você falou num ponto, outro dia, tem alguns dias, uma senhora me ligou, muito preocupada, porque descobriu que recebeu uma carta de um amigo do filho que ela não conhecia, e nessa carta falava várias coisas a respeito de droga. Então ela, puxa vida, meu filho está usando droga. Essa senhora é médica, o esposo é médico, pessoas de alto padrão de vida, e ela quis até a família de Caná para a gente conversar, né, para poder ela tentar entender. E não foi outra fala dela durante a nossa conversa assim: aonde foi que eu errei? Isso. Essa é uma frase que acompanha todas as mães e todos os pais. Uma pessoa, né, formada, com superior médico, né? E veio fazer essa: onde foi que eu errei? Essa pergunta é feita para todos, né? Eles se fazem, né? Mas a gente, como pai, a gente até sem querer, a gente tem esse sentimento. Isso. Né? Quando a gente vê o filho da gente tomando caminhos que não é aqueles que você idealizou, que você sonhou para ele, tal, que você trabalhou para acontecer, você fica nesse questionamento, mesmo sem querer. Né? O seu coração te aprisiona nessa. Poxa, onde é que eu errei? Eu fiz tudo certinho, onde é que eu errei? Isso. Né? E como é que o amor exigente vai trabalhar isso? Né? Para o amor exigente, a culpa ela só é saudável quando você faz alguma coisa com a intenção de prejudicar o outro. Certo? Por exemplo, se eu faço um negócio com você, Vicente, aí se eu compro o seu carro, aí eu dou um cheque para você entrar daqui 30 dias, mas sabendo que eu não vou ter o dinheiro para honrar esse cheque. Tô passando você para trás. Aí eu faço o negócio, você cai no meu lero-lero, né? Aí no domingo eu vou lá na missa, né? O padre joga uma indireta pra mim lá, né? Porque padre, pastor, parece que Deus ilumina eles, né? Que eles jogam a carapuça, cai lá no pé, né? E aí eu falei assim: nossa, eu tô fazendo sacanagem com o Vicente. Então você prepara o carro também, né? Falando que o carro tá bem, mas tem um problema lá que vai explodir na mão do outro. Qualquer situação. Isso. Aí o que acontece? Essa culpa pra mim é saudável, porque ela vai me dar a oportunidade de ir lá e resolver o problema com você. De conversão, né? De conversão. Né? Ô Vicente, você me desculpa, eu fechei um negócio com você, mas depois eu vi lá, eu não vou ter dinheiro pra te pagar. Toma aqui, vamos desfazer o negócio. Você vai ficar invocado comigo, mas é melhor do que você ver o cheque voltando. É o famoso cheque de Jesus Cristo, né? Breve voltará. Então, quer dizer, a culpa nesse sentido ela é positiva. Agora, na situação dos pais, pai e mãe nenhum, com raríssimas exceções, as exceções são os psicopatas, né? Faz alguma coisa para prejudicar os filhos. Isso não quer dizer que não prejudicou, mas não foi intencional. Correto? Então tudo que essa mãe fez, esse pai fez, certo ou errado, isso todos nós fazemos. Não existe um pai ou uma mãe que não erra. A intenção é acertar. A intenção é acertar. Então, na verdade, os pais não têm que se sentir culpados de um filho estar envolvido com drogas. Às vezes os pais não erraram em nada, pelo menos assim, como uma causa do filho estar usando drogas. Porque a gente esquece que cada dia que passa na nossa sociedade,
a influência dos pais na vida dos filhos se torna cada vez menor. Com certeza. Né? Por exemplo, no nosso tempo, quando a gente nascia, nós ficávamos 7 anos na barra da saia da mãe. Só ia para a escola com 7 anos. Hoje os meninos estão saindo da maternidade indo pro maternal. Mas fica na saia da barra da mãe até os 40 anos. Depois vai ficar. Aí é o seguinte, então a influência dos pais cada vez se torna menor no processo de educação, nos primeiros anos de vida. Mas sem contar ainda, Cláudio, só os pais têm com o filho hoje o quê? 2, 3 horas no máximo por dia. O resto tudo ele tá nas mãos dos outros, nas mãos da internet, nas mãos da escola, nas mãos da televisão e etc. Né? E muitas vezes, até quando a família é separada, isso é mais intenso, né? A presença do pai e da mãe junto da criança tenta compensar o tempo que não ficou junto. Então não dá tempo para atrito, quer fazer todas as vontades para o filho não ficar com raiva né? E inclusive em cima da culpa por não estar presente na vida do filho, os pais começam o quê? Deslocar o afeto. E um exemplo mais clássico que eu tenho de deslocar o afeto é a história do pirulito. Quando eu era criança, eu morava em Sete Lagoas e para eu e meu irmão mais novo, não tinha nada melhor do que a mamãe vir em Belo Horizonte para resolver alguma coisa. Né? A gente ficava o dia inteiro na expectativa de mamãe voltar. Não era com saudade de mamãe. Era na expectativa de receber o pirulito da loja americana. Que era aquele pirulito grandão, todo colorido, que tipo em Sete do Lagoas Chaves, não tinha. Né? Tipo do Chaves. Aí, o que acontece? Um dia, minha mãe, a gente não estava com saudade de mamãe, ou seja, o afeto tinha sido deslocado por uma coisa material. Né? E aí os pais muitas vezes começam a estimular isso por causa da culpa. Por não estar sentindo presente na vida dos filhos, eu tenho que suprir ele dando o celular de R$5.000, comprando em 24 pagamentos, devendo cheque especial e aquele Deus nos acuda, mas eu tenho que pagar minha dívida, uma dívida impagável. Porque é uma culpa que o pai e a mãe carregam dentro dele por achar que não esteve presente na vida do filho. Né? E aí, um dia minha mãe veio em Belo Horizonte, resolveu os problemas, não teve tempo de passar nas lojas americanas, né? Chega em Sete Lagoas, 7 horas da noite, 8 horas da noite, sem o pirulito. Eu fui para um quarto chorando e meu irmão foi para outro quarto chorando. Né? Ou seja, o deslocamento do afeto saiu do abraço, do beijo da mãe, pro pirulito da loja americana. Tô fazendo até propaganda, né? Então, o que acontece? Nós não temos que cair nessa jogada. Esses jovens, né, de hoje, eles estão sendo contaminados por essa sociedade de consumo de tal maneira, mas de tal maneira, que eles começam a pressionar os pais para conseguir tudo através dos pais. E aí acontece esse fenômeno que você falou. Né? Por isso que hoje nós estamos estudando, a adolescência está indo até os 35, 40 anos. Por quê? Porque ele não foi preparado para a vida. Aliás, vai ser o nome do meu próximo livro, que eu vou lançar agora em maio. Preparando seus filhos para a vida. E que é exatamente isso. Porque se a criança, o adolescente, não for preparado para a vida, quando ele tiver que assumir o emprego, tiver que aguentar um chefe falando no ouvido dele, tiver sofrendo uma pressão, ter que trabalhar 30 dias para ganhar R$1.000, esse menino Ele não vai dar conta. Ele não vai dar conta. Aí vai sair do emprego. Ele vai sair do emprego. Ele vai sair do emprego. E aí ele fica grudado na barra da saia da mamãe, do papai, da titia e da vovó. Né? E aí ele entra 30, 40, 50 anos grudado na barra da saia da vovó e da mamãe, que ainda acha que ela que é culpada, né? Do insucesso dele. Do insucesso dele. Isso aí, ó. Vocês estão entendendo a dinâmica? Como que é importante? E quando a família começa a sair da culpa, né, é impressionante a revolução que acontece dentro da família. Sabe? E às vezes nós temos resultados quase que imediatos quando a família começa a entender isso. O importante não é saber de quem que é a culpa, não interessa de quem que é a culpa, né? Não interessa. Não é caça às bruxas, a gente precisa de tomar atitude para frente, né? O que fazer daqui para frente, o que passou, não é isso? E é importante, o amor, a gente troca a culpa pela responsabilidade. Ou seja, nós não somos culpados de ter errado no passado.
mas nós somos responsáveis se a gente vai continuar com os mesmos erros ou se nós vamos produzir mudanças em cima do nosso saber de agora. A partir do conhecimento, A partir do conhecimento, né? Porque nós erramos por causa da nossa ignorância. Não foi com intenção de prejudicar o filho. Foi por causa da ignorância, por causa da falta de ir em busca de informação, de ir em busca de ajuda. Né? Porque a gente tem que ter humildade de buscar ajuda. Aí você vai poder sentir culpa se você ficar de braço cruzado, Isso, né? Aí, já que você conhece, Isso. não buscar recursos. E é diferente quando você começa a conhecer o caminho. Quando você erra, você percebe que você errou. Agora, quando você não busca ajuda e você fica aí tentando resolver o seu problema, o problema com o seu filho. Vou pagar a última vez, viu que eu vou te pagar. O codependente é tão maluco que ele empresta dinheiro para uma pessoa que ainda nem está trabalhando. Quando você estiver trabalhando, você me paga, tá, Samuel? É desse jeito mesmo. A codependência é tão maluca, movida pela culpa, que já tem mães codependentes no mês de maio que já estão dando presente pro menino dela de 40 anos de Natal. Ela antecipa o presente para suprir a necessidade do meninão dela. É complicado. Então no Natal vai ganhar fantasia, né? Já vai vir o carnaval. Então ela vai antecipando tudo isso, ela vai antecipando para suprir a necessidade do bonitão dela. Hoje a gente está vendo um fenômeno muito interessante que nunca aconteceu na história da humanidade. Sabe qual? O fenômeno que os jovens não precisam trabalhar e estudar, porque os pais suprem todas as necessidades deles. Mas esse é um absurdo social, porque eu falo isso porque quando eu era criança, né, que eu trabalho desde 8 anos de idade, né? Não morri. Não morri, não tenho trauma. Né? E naquela época existia carteira de menor, carteira do menor. Hoje é um absurdo chamar um cara de 17 anos de criança. Né? O cara não pode trabalhar com 17 anos, o cara não pode, ele é muito mais forte que qualquer um de nós hoje em dia. Com certeza. Né? Ele não pode trabalhar. E é interessante. Então a melhor educação que eu achava naquela época, e acho ainda, é pelo trabalho. Né? Se você ensinar o cara a trabalhar, o resto tudo na vida ele consegue passar por cima, consegue vencer, né? Meu pai falava, né, que menor abandonado não é aquele que não tem família, é aquele que não tem trabalho. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Isso não quer dizer que a gente, um menor, 10 anos de idade, não vai fazer igualzinho, por exemplo, na época que meu pai, nosso tempo era assim, né? Eu com 10 anos de idade, eu tinha que levantar às 5 horas da manhã com meu pai, atravessar a cidade de bicicleta para ir para a chácara. E meu pai punha um saco de quiabo, tomate na traseira da bicicleta. Ele vinha com a bicicleta dele, eu vinha atrás, né? E muitas vezes, né, pegava serviço pesado, de bater enxada e tudo. Isso talvez seja uma das coisas que eu tenho um problema de hernia de disco. Mas a gente não tá. Eu queria só fazer um parente. Isso a gente tem que evitar. Né, nós estamos falando um parente que não é colocar a criança como escravo. Não é isso que nós estamos falando. Mas ensinar ela a trabalhar desde cedo. Lá em casa, todos nós tínhamos o dia de arrumar a cozinha, o dia de passar pano. Todos nós. Minha mãe criou 11 homens e 4 moços. Nós somos 15 filhos. Todos nós tínhamos o dia de lavar, de buscar roupa, o dia que a gente não tinha água, o dia que tinha que buscar água, o dia que a gente fervia roupa, o dia que buscava serragem, tinha o dia de lavar a cozinha, o dia cada um de nós, todo dia tinha uma atividade em casa para fazer. Nós não ficava... E nós éramos crianças, não tinha nada a ver. O que é mais assustador, você sabe o quê? Que o Estatuto da Criança e Adolescente não impede dos pais ensinar os filhos a trabalhar. O que eles não permitem é a criança parar de estudar para ficar trabalhando para os pais ou para qualquer outra pessoa. O que eles não permitem é ele ser explorado, né? A mão de obra infantil ser explorado como se fosse uma mão de obra escrava. Isso o Estatuto da Criança protege a criança. Agora, o que acontece hoje em dia? Como os pais não têm coragem de fazer o que nossos pais faziam com a gente, eu lembro com 6 anos de idade, meu pai me punha no balcão para limpar o balcão. Porque ele não podia achar que eu tinha problema de coluna. Então, ele
me punha, eu ficava limpando o balcão e meu irmão ficava limpando o outro. Que aí a gente ficava deitado no chão e, por incrível que pareça, a criança, ela brinca até com o trabalho. Né? Eu ficava brincando, eu lembro que eu ficava brincando de fazer, arrumar o balcão, né, e de pôr as mercadorias tudo arrumadinha, tudo certinho e tudo. E isto, o Estatuto da Criança não impede de um pai ou uma mãe fazer isto. Certo? O que impede é a exploração do trabalho infantil, que é totalmente diferente. Aí o que os pais fazem? Por não ter coragem de assumir o papel de pais por causa da culpa, não deixa o menino lavar as vasilhas dentro de casa. O estatuto não é o estatuto, é ela. O menino fica lá o dia inteiro no celular, brincando de joguinho. E é interessante. E vai encher a cabeça de quê? Que 17 anos e 364 dias ele é menor. Aos 18 anos, ele pode pegar uma arma e ir pro exército. É estranho isso, não? Vocês não acham estranho, não? É esquisito, né? Ou seja, com 18 anos de idade, ele está preparado para enfrentar uma guerra. Mas com 16 anos, ele não pode limpar o balcão do armazém do pai dele. Não pode lavar vasilha. Ele está preparando um infeliz, né? E você sabe por que ele fica infeliz? Porque o que dá sentido à nossa vida é a nossa realização. E quando eu consigo um celular, através da pressão que eu faço em cima do meu pai e minha mãe, quem conseguiu foi meu pai e minha mãe. Eu não consegui. Por isso que eles não dão valor a nada que eles possuem. Tudo que vem de graça vai de graça. Meu pai falava isso muito. Tudo que vem de graça, aquilo que você não lutou pra conseguir, você não luta pra conservar. É isso. Você não lutou pra conseguir, você não luta pra conservar. Agora o que você lutou, tem a marca do seu suor lá, você luta pra conservar. Você pode dar um carro pro seu filho porque passou no vestibular. No nosso tempo, pai, parabéns, viu, meu filho? Né? Hoje, se o garoto passa no vestibular, que hoje é coisa muito fácil de passar hoje, bem diferente do nosso tempo. Não é, Suede? No nosso tempo a gente concorria com 20 candidatos. Era Mineirão cheio, né? Era Mineirão cheio, né? Fazia prova no Mineirão. Olha aqui, um dia, na época eu era bancário, chegou um comerciante lá, muito bem de situação, todo feliz. Meu filho passou no vestibular. Falei, o que você deu pra ele de presente? Presente? Deu os parabéns e é isso aí. Não tem mais que dar presente, não. Fez mais que obrigação. O cara tinha dinheiro a rodo, entendeu? Mas, não, fez mais que obrigação. O papai falava isso. Passei, mostrava bonitinho. Muito bem, fez mais que obrigação. Mas ele fez por ele. Aí nunca mais eu perguntei isso pra ninguém. Falei, o cara tá certo. O menino passa no vestibular. Hoje o pai dá um carro, sem carteira, que não tirou carteira ainda. E o interessante, porque como não é ele que conquistou, certo? Ele quer mais. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Então, se você dá um carro popular para ele, ele fala, que é isso? Um carro popular? Eu queria um esportivo, um importado. Ele tá sempre no lugar do pidão. E você dá o dedo é que é a mão, né? Sempre assim. Isso. E aí o que acontece? Como você não está se valorizando, se você como pai, se você como mãe não se valoriza, seu filho não vai valorizar você. Com certeza. Um dia eu vi uma entrevista que eu achei muito interessante, uma palestra, que o cara falou assim, seu filho jamais pode ter um celular melhor do que o seu. E é uma verdade, né? O controle remoto da sua casa jamais pode ficar na mão do seu filho, enquanto você estiver lá. Porque esses pequenos detalhes fazem uma diferença enorme. Estipula os limites, né? Estipula os limites. É o limite lembra do princípio do mês anterior? Né? Que era pais e filhos não são iguais? Não são iguais. Você começa a marcar território, né? Território. Aliás, você falou isso, né? Teve um paciente meu que aconteceu isso. Que o pai, né, até era um padrasto, começou a colocar a posição de pai. O filho falou assim, fulano de tal agora tá igualzinho leão, fica marcando território. Parece que tá marcando território aqui em casa. Um menino de 19 anos percebeu isso. Que o pai... Né, mas é isso mesmo. Começou a marcar o território. Quem manda aqui sou eu. É colocar no devido lugar. E nós só vamos conseguir fazer isso se a gente ficar livre da culpa.
Porque enquanto você não sair da culpa, você fica refém dos seus filhos. Os pais hoje morrem de medo dos filhos. Tem uma palestra do Rossandro que é muito interessante, né? Que a mãe dele, ele conta que a mãe dele colocou um limite nele, né? Queria no carnaval, né? Que ele queria ir no carnaval e falou assim: eu não vou te amar mais. Ele falou com a mãe: sabe quem disse que eu quero seu amor? Eu não preciso do seu amor, não. Eu te amo, né? Mas eu não preciso do seu amor. Eu te amo. E eu tô fazendo isso com você porque eu te amo. Mas eu não preciso do seu amor, eu preciso do seu respeito. Isso. Aí ele ficou uma semana sem falar com ela, ficou 30 dias sem falar com ele. Isso, você escutou, né? É muito bom, né? Ela era uma mestra de educação, sem nunca ter sentado no banco da escola. Uma vez ele falando que não gostava de estudar, que ele não ia na aula, não. Aí ela virou para ele e falou assim: o que você quer ser na vida, meu filho? Seus sonhos. Quais que são seus sonhos? Aí ele falou que queria o carro de última geração, que é isso, que é aquilo, não sei o quê, tem uma fazenda, falou um tanto de coisa. Aí ela falou assim: ó, tem 3 maneiras de você conseguir isso. São 4 maneiras. Tem 3 maneiras. Uma, se você tivesse 1,90 m de altura, olhos verdes, corpo de atleta. Bonito para você ser modelo. Coisa que você não é, que você é um nordestino de cabeça chata e baixinho. Né? Outra maneira é ser jogador de futebol. Já vi você jogando bola, que é um verdadeiro desastre. A outra maneira é ser traficante de droga. Você não é capaz de fazer isso, porque você é um menino muito bom. E até a 4ª maneira é você estudando. Agora, se você vai querer ir na aula ou não, o problema é seu. Agora, se você quer realizar esses sonhos, porque eu não vou dar esses sonhos para você. De jeito nenhum, né? Aí ele pegou, mesmo tem que correr atrás. sabe o que ele fez? Ele pegou o caderno e foi para a escola e descobriu que ele tem que fazer o que precisa ser feito e não o que ele quer. Hoje se tornou um dos maiores palestrantes do Brasil. E ele vai estar presente no nosso encontro nacional e internacional de Amor Exigente no Rio de Janeiro, agora no mês de agosto. Ele é muito competente. Muito bom. Ok. Maravilha. Participações do WhatsApp rapidinho, Fabiana e família participando, Renato do bairro Heliópolis, lá do Grupo Renascer, Família de Caná, muito obrigado pela participação, falando aqui que ela está cada vez mais apaixonada pelo tema Amor Exigente. Simone Caeté pedindo oração pela vida financeira, Paulo Eustáquio também participou com a gente, mandando os pedidos de oração, e tantos outros aqui que participaram do assunto também e pedindo também a recomendação. Nós vamos frisar aqui, o site é familiadecaná.com.br. Lá você encontra mais informações para estar obtendo ajuda e apoio para sua família, se você estiver envolvido com dependência. Ok, eu queria mandar um abraço especial aqui para as nossas ouvintes que foram lá na nossa feijoada, né? Nossa feijoada foi muito boa, quem não foi perdeu. Né? Então a Vânia, um grande abraço, simpatia. Maria de Fátima, muito legal, né? A conheci, fiquei muito feliz em conhecê-la. Agradecendo aí a audiência de vocês, continue nos ouvindo sempre e continue participando da Família de Caná, né? Ficamos muito felizes com a presença de vocês lá na nossa feijoada, ok? Esse abraço é nosso também, viu? Vocês duas aí, nosso abraço também. Lembrando que dia 25 e 26 de maio nós teremos o nosso encontro de revisão matrimonial, né? É um casal inteligente, não espera o problema surgir, né? Corre atrás. É um final de semana e é muito agradável. Sua inscrição pode ser feita pelo telefone 3462-9221. Família de Caná. 3462-9221. E toda quarta-feira nós estamos lá no Louvor, né? Quarta-feira nós temos o Louvor, a Nossa Senhora, junto para louvar o Senhor, né? Na companhia de Maria. E convidamos todos, né? Aberto ao público, lá na rua Henrique Alsec, número 80, sede da Família de Caná, de 20 às 21 horas, toda quarta-feira. Muito bem. Hoje não vai dar nem tempo pedir o Cláudio para deixar as considerações finais. Nós vamos finalizando mais um programa abençoado aí da Família de Caná, né? Fique ligado na Gospel Família, nosso programa vai ao ar toda terça-feira, então próxima semana, né? Terça-feira, 12h15, contamos com a sua audiência e participação. Os trabalhos técnicos foram realizados por Ana Beatriz, muito obrigado, Aninha. E com a apresentação aí do nosso amigo Suede Chamoni, Samuel Rodrigues e do Vicente de Paula, né? O nosso muito obrigado aos ouvintes pela participação, né? Uma abençoada semana a todos. Até terça-feira que vem, se Deus assim permitir. Muito obrigado, Cláudio, pela sua presença. Obrigado a vocês. A próxima primeira terça-feira nós vamos estar juntos, né? Uhum. Rogai por nós, que sempre precisamos de nós, é Nossa Senhora de Caná, né? Amém. Amém. E nós desejamos a todos saúde e paz. Família de Caná.
Troquei aqui pelo... Família de Caná, um programa da comunidade samaritana. Irmãos consagrados a serviço dos irmãos necessitados. Perdoai, Senhor, e salvai o vosso povo. Fazei-nos todos sóbrios e puros, honestos e verdadeiros. Assim seja. Família de Caná. Obrigado por ter nos acompanhado neste programa. Que todos vocês tenham saúde, paz, fé, esperança e alegria de viver. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e suas famílias e permaneça para sempre.